Hoje, qual é o tema do nosso debate, Sacarone? Bom, síndrome do lazer e a supervalorização do trabalho. Que isso? Bom, quem vai responder pra gente é o nosso entrevistado do dia, que pela primeira vez em 2024 está entre nós, e eu espero que seja a primeira de muitas, o psiquiatra e parceiro do Interessa, Bruno Brandão. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Obrigado, Renata. Mais uma vez, primeira vez no ano, né? Desse novo ano. Espero que seja a primeira de muitas mesmo. Prazer estar aqui novamente com vocês. O workaholic aí é o vício mesmo do trabalho, que não difere do vício de outras substâncias. A gente está falando de uma dependência não química. Uhum. Se comparar com outras dependências não químicas, por exemplo, a gente poderia comparar com uma dependência de jogos de azar, né? O que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em trabalho é exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em crack, por exemplo. Né? Um engenheiro que constrói um prédio em uma semana, neurobiologicamente falando, se você pegar o cérebro dessa pessoa, o que está acontecendo dentro da cabeça dela, é exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça de um usuário de crack que está lá na Cracolândia. Só que esse engenheiro, a sociedade está batendo palma para ele, e de fato, eu não estou analisando o comportamento, tá, gente? O comportamento é totalmente diferente. Claro. Estou falando biologicamente, se a gente analisar o sistema de recompensa cerebral, é exatamente o mesmo. Tanto que se ele para de trabalhar, ele apresenta todos esses sintomas aqui, é uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de fumar, ela não sente mal? Ela está tendo uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de trabalhar, está tendo uma crise de abstinência porque ela está dependente do trabalho. O hábito de um modo geral, neurobiologicamente falando, é a mesma coisa que vício. Só que vício a gente atribui a algo negativo. Hábito, de um modo geral, a gente atribui a algo positivo. E trabalhar muito até você ter um piripaque é uma coisa boa, né? Depende, né? Porque se você... por exemplo, quando a gente analisa dependência química, de um modo geral, né? Se a gente pegar lá um dos critérios para a gente avaliar se aquilo é prejuízo, é o que a gente chama de estreitamento do repertório. Então, o que é o repertório? Sei lá, você tem um filho, você tem uma esposa, um marido, o trabalho, o lazer, o futebol, o vôlei, a caminhada, enfim. Sua vida tem vários blocos, né? Tem várias faixas ali. O estreitamento do repertório é quando você começa a estreitar e não tem mais nada, só começa a ter uma coisa. Então, se você pegar, por exemplo, um etilista, um alcoólatra, né? A vida dele se resume basicamente a ir para o bar. Você pega um usuário de cocaína, a vida se resume a cheirar cocaína. Você pega um trabalhador, a vida vai se resumindo aquilo. Só que nas dependências, de um modo geral... Eu gosto muito do que eu faço, então eu tenho tesão em trabalhar. E isso é mais um componente que torna essa dedicação ao trabalho muito maior, né? E aí, hoje, por exemplo, eu estou num cargo de liderança, então eu sou uma pessoa muito preocupada com a qualidade de trabalho das pessoas que são meus liderados. Então, eu estou ali sempre falando, olha, atenção, eu estou sempre ligada em mostrar para as pessoas que o trabalho é parte da vida delas. Mas eu faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, eu estou sempre muito preocupada com os outros e esqueço um pouco de preocupar comigo, né? Trabalho mais de 10 horas por dia, já cheguei a trabalhar 16 horas por dia, com muita tranquilidade, como se isso fosse um hábito normal. E eu faço isso porque eu realmente gosto, porque eu tenho envolvimento com o meu trabalho e porque, em muitos momentos, isso me dá prazer, é prazeroso. Tive problemas familiares com meu marido em férias, porque eu tenho uma dificuldade nas férias, que eu preciso de um tempo para desligar. Eu não demoro, eu não saio de férias e a minha chave vira. Então, teve uma viagem que a gente fez específica, se não me engano, foi numa Semana Santa, a gente foi para a praia, para Dunas de Itaúna, só nós dois, meu filho não foi. E chegou lá, ele teve que confiscar meu telefone. Para você desligar. Pra eu conseguir. Ele teve que confiscar. E aí, ele fez isso, eu fiquei os 3 primeiros dias triste. Eu fiquei apática. Eu não conseguia ficar feliz naquela viagem. Isso foi um sinal de alerta para mim. E desde então eu estou fazendo um trabalho também. E esse trabalho que eu venho fazendo, que é pensar nisso, que é falar sobre isso,
quer fazer trocas, quer me atentar mais. Poxa, eu penso tanto nos outros, eu faço questão que... E pelo que você está falando, você está bem próxima Bem na beirinha ali. daquela pessoa do lado de lá. Não me empurra, que Agora, eu já tô na beira. Tem um É a ponto sua interessante música. que você tocou aí, que se a gente entrasse nas origens disso, de onde vem isso, né? A gente poderia pensar, primeiro, no modelo de aprendizado, né? A gente aprende, eu acho que em outro podcast que eu falei aqui sobre ansiedade, eu falei sobre modelo de aprendizagem de comportamento. Filhos copiam modelos dos pais, então, de um modo geral, né? Se você é um pai que pega um violão, começa a tocar, o pequenininho já começa lá a tocar o violão. Então, normalmente, pais que são muito assim, que tem esse esquema, né, que a gente chama de padrões inflexíveis, são esses padrões assim de autocobrança. Você falou que seu pai te colocou lá, e aquela cobrança toda, pressão. Você tende a imitar os seus pais. E, por outro lado, o que a gente chama também de amor condicionado. Entenda isso. Não estou falando que seu pai não te amava, nada disso, nem de longe estou falando isso. Mas muitas vezes é aquele pai, aquela mãe que dá mais atenção, dá mais carinho e reforça mais o amor nos momentos em que o filho ou a filha apresentam uma maior nota, sucesso, né? Sim. Então, de repente, você ganhava muito mais atenção, muito mais afeto o tempo todo quando você tinha mais nota. E às vezes quando você tinha uma nota baixa, você tinha uma tendência a ser mais punida, você não tinha tanta atenção. Ou seja, era um amor muito mais condicionado do meu pai, ao extremamente. Sucesso. Exatamente. E aí você assim. vai internalizando aquilo. Então essas são as duas principais origens, né? Que ao longo do desenvolvimento vão explicar a origem disso. E aí você vai criando esse padrão inflexível e isso se torna um hábito. A gente chama de hábito, mas que de um ponto de vista neurobiológico, como eu falei aqui no início do programa, não difere de um vício. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu posso considerar vício, né? Porque eu tô falando assim, eu não sou viciada. Mas todo é viciado preciso... fala isso, né? Todo viciado, todo Eu viciado. paro a hora que eu Eu quiser. tô presa, assim, Mas em que fiz nada, momento? sou inocente. Qual é o momento que eu posso considerar um vício? Justamente para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem o que é de fato um vício no trabalho e qual é o momento de alerta. Olha, é claro, né? Como você bem colocou aí, essa separação, essa linha, nem sempre ela é fácil de delimitar. A gente vai começar a pensar, quando tem prejuízo e tem sofrimento. E como que eu analiso esse prejuízo e esse sofrimento? A gente vai começar a analisar isso, podemos começar a pensar a nível de relações. Então você começa a olhar as suas relações familiares, você comentou aí do seu filho, né? Marido, né? A saúde física, ela começa a ficar comprometida. Para você ter uma ideia, a capacidade de tomada de decisões, então você falou que lidera, né? Então você fala, olha, eu trabalho mesmo tantas horas. Às vezes você está num auto-engano. Você está achando que horas significa produtividade, quando que na verdade está sendo o contrário. A sua capacidade de tomar decisões num cargo de liderança, ela pode estar sendo comprometida porque você não está respeitando. Para você ter uma ideia, uma região dentro do nosso cérebro, chamada hipotálamo, lá dentro a gente tem um genes chamado genes clock. O nome de relógio mesmo, porque tem a ver com relógio, tá? Eles regulam o nosso ritmo circadiano, ou seja, que regula o nosso relógio biológico que tem a ver com o sono. Então, quando a gente negligencia o nosso sono, a nossa capacidade de tomar decisão ela é comprometida. Porém, esses genes, eles estão em todas as células do nosso corpo. Inclusive, quando a gente alimenta em horários diferentes, parece que tem pesquisas que mostram que parece que quando você se alimenta nos horários regulares, você também ativa esses genes que fazem com que os seus hormônios respeitem o ciclo circadiano. Ao respeitar o nosso ritmo biológico, todo o nosso corpo funciona de forma mais organizada. A sua atenção melhora, a sua concentração melhora, a sua memória melhora, e a sua capacidade de tomar decisões melhora. Provavelmente o sono também, né? O sono. Na verdade, o ritmo circadiano, a gente fala muito sobre sono, porque o sono é algo que a gente vê. A gente fica inconsciente. Você dorme e você fica inconsciente. Mas ritmo circadiano não é só sono.
É uma série de alterações que acontece dentro do nosso corpo num período de 24 horas. Sono é uma delas e é a mais visível. E quando você entra nesse padrão de, depois eu como, porque agora eu tenho uma reunião. Depois eu vou no banheiro, porque agora eu tenho uma reunião. Tô apertado para fazer xixi, não, depois eu vou. Tô apertado para ir fazer o número 2, não, depois eu vou, deixa eu segurar aqui, né? E aí uma hora você faz num horário, outra hora você faz no outro, uma hora você almoça, um dia você não almoça, outro dia você janta, outro dia você não janta. E aí começa a ter uma dor na coluna aqui, você já toma logo um Voltaren, e depois é uma dipirona, porque tá com uma dor de cabeça. Aí começa a ter uma queimação, manda um omeprazol para dentro, me empresta um bicarbonato aí que eu tô com uma azia aqui, e vai levando a vida assim. Mas o próprio rendimento, não me preocupo com a minha saúde, eu quero ver a produtividade. As próprias empresas já estão entendendo que a própria produtividade, ela cai. Com certeza. Porque a sua capacidade de tomar decisão, o seu potencial cognitivo... Você fica irritado, né? Irritabilidade. Então, respondendo à sua pergunta, né, quando isso vira um vício, quando vira um hábito, primeiro, quando a sua vida fica em torno disso, quando você começa a ficar escravo disso, nada mais importa, só me importa o trabalho. Eu vou passear com meu filho no parque, eu vou sair com o marido no parque, mas você não está no parque. Você está lá com o seu marido no parque, mas sua cabeça está aqui. E aí? Né? Aqui, e aí você já começa... Coitado, o marido dela vai escutar isso aqui, vai dar um problema. Eu vou contar, gente. Eu vou contar. O Rony é meu então, parceiro. Assim, a gente tem que começar a pensar. Se você começa a ter um estreitamento do repertório, a sua vida começa a ser só o trabalho. Você está falando de jornal. Você começa a ter problemas na sua saúde física, você começa a ter problemas nos seus relacionamentos, já é um sinal de alerta que eu acho que você tem que colocar um pé no freio. Agora, foi tocado um ponto, você falou anteriormente desse ponto, que eu acho muito importante voltar nisso, essa era que a gente vive hoje da superprodutividade, né? A gente está com as redes sociais, a gente está full time em tudo. Então, é importante estar on, né? Estar on é sinônimo de sucesso. O quanto essa nova abordagem social contribuiu para esses processos de adoecimento? Só uma pergunta, aproveitando a da Renatinha aqui, que eu vi que esse nome, né, de síndrome do lazer é de 2001. Então, é relativamente novo. Isso existia antes, mas era uma outra forma, né, que é diferente de hoje? Ou isso veio realmente com esse advento aí da internet e da alta produtividade, da gente estar sempre online, né? Tem que estar sempre disponível para o trabalho, né? Por causa do celular e essas coisas. Na verdade, assim, as pessoas, eles vão dando os nomes, né? Síndrome do lazer e tal. Talvez esse termo foi criado em 2001, né? Não é um termo oficial, né? Não existe o transtorno síndrome do lazer, né? Mas, assim, o que a gente fala é um esquema, né, de padrão inflexível. Ou seja, a pessoa ela não consegue, ela é inflexível, ela só fica ali no trabalho. Então, isso já é uma característica bem antiga. Isso não é de agora. Hoje, então, a gente se engana. Vê se vocês concordam comigo. Porque antigamente, eu lembro que meu pai era desse super workaholic, que tinha que trabalhar horrores, parará. Mas a pessoa não podia vir para casa. Né? Então, ele realmente era um workaholic que ficava no trabalho. Ele era forçado, né, a ficar lá trabalhando, porque não tinha essa história de computador, não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, para ele trabalhar, ele tinha que estar na empresa. Então, quando ele vinha para casa, ele não conseguia, num primeiro momento, relaxar, mas ele também não conseguia trabalhar. Ele podia ficar com a cabeça no trabalho, mas ele não conseguia trabalhar. Hoje, a gente leva o trabalho para casa, para onde a gente vai, não só para casa, para o banheiro, para qualquer lugar que a gente vai, a gente está com o telefone, a gente pode dar um jeitinho de trabalhar. Isso é um padrão, eu entendi o que você está perguntando, isso é um padrão psicológico. Então, em qualquer época, isso aí vai ter. Tá. Isso foi agravado, tá, pela tecnologia atual, isso é fato. Não só porque a gente leva o trabalho para casa e porque o volume de informação é maior, né? Por exemplo, eu acho aqui, né? A gente ia fazer uma pesquisa na escola, era Barça, né? Conhecer, Delta, né? Era legal até. Era legal demais, conhecer, você ia lá, olhava, aí tinha lá, tinha 3 parágrafos lá, o assunto que você queria tinha 3 parágrafos. E devia ser mais fácil até pro professor, né? Porque tudo era igual, não tinha aquela coisinha ali, tá? Hoje não, né, gente? Hoje você tem tanta informação, então, assim,
o volume de informação e a questão do tempo também, você não para. Você está lá, você chegou em casa, seu chefe já te mandou uma mensagem, você está olhando de uma pessoa ali, o negócio não acaba. Então foi amplificado. Mas esse padrão, ele já existia, sempre vai existir, porque é um padrão de pressão. O que define isso aqui, tá? É um sentimento constante de pressão. Eu gosto de brincar assim, é como se uma pessoa tivesse com um revólver na sua cabeça. O tempo todo falando, olha, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, vai acontecer alguma coisa. Às vezes é você mesmo. Essa pessoa né? é você mesmo, né? Não tem, na verdade não tem. Se eu te perguntar, mas por quê? Se seu marido chegar pra você e falar, mas por quê? Alguém falou que se você não fizer isso aqui agora, você tá sendo ameaçado de ser demitido, alguma coisa assim, você tá recebendo críticas e mais críticas na empresa. Não, tá tudo certo. E é interessante que o externo, as pessoas que olham para você, de um modo geral, a pessoa que olha pro workaholic, a vê como uma pessoa extremamente bem-sucedida, um alto cargo, né? Uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas a própria pessoa não. Muitas vezes a pessoa, ela se vê em falta. Ela se vê como uma pessoa, às vezes assim... Ela nunca está satisfeita com o que está entregando, né? Que está entregando. Muitas vezes tem um sentimento, talvez, de defectividade, que é uma terceira característica. Olha, a primeira, talvez, é aquela que eu falei dos pais ali, né? Do amor condicionado. Você até falou que tinha um pouquinho isso lá. Da parte do meu pai, da minha mãe não, mas do meu pai, com certeza. Do seu pai. Depois, o modelo de comportamento. Muitas vezes também acontece um sentimento de defectividade, de vergonha. Então, aquela pessoa que se acha um pouquinho ali, né? Teve um isolamento social, um sentimento de inferioridade, alguma coisa nesse sentido, ela tenta compensar e acaba compensando demais mesmo, e às vezes consegue grandes coisas, grandes cargos, e compensa tanto, mas não para de compensar. E aí fica aquela pressão em si, mas é uma pressão da própria pessoa. E quando você olha para a pessoa em si, a pessoa ela não se vê com essa competência toda. As pessoas de fora ela veem, mas a pessoa em si não, ela sempre está achando que ela está... Não é o meu caso, não. Eu me vejo com... Eu me valorizo muito em relação ao trabalho, assim, eu acredito muito nas minhas competências, nas minhas habilidades, e então não me enquadro neste quadro aí. Mas mas o que me pega mais é a questão da preocupação. Eu estou preocupada em fazer dar certo. Né? É uma busca por querer que dê certo. Mas consigo desligar sim, consigo estar entregue. Né? A diferença é que eu preciso um pouquinho mais de tempo para isso. Né? Um pouquinho mais de tempo. Mais ou menos. Assim. Nosso chat, ele tá rolando aqui a todo vapor, galera. Inclusive, quero mandar logo um salve pro Máximo, que tá aqui, o André Luiz, que falou que pela necessidade do povo, pelo trabalho e ganha-pão, muitas das vezes as empresas, nós somos escravizados, não conseguimos nem ter disposição para divertir. A leitura que ele fez da situação foi essa. Pedro Caldas disse que é autônomo, passo para estudar e trabalhar, não. Em média, 18 horas de jornada por dia, além de cuidar de casa e cozinhar. Nossa. Hoje eu tomo antidepressivo e calmante para aguentar a minha rotina. E aí os meninos estavam comentando, alguns deles estão fora do mercado de trabalho. Um mencionou aqui que exerce 3 profissões, que é vigia, porteira, auxiliar de produção, que está em busca aí de se recolocar. E aí eu fiquei pensando, existe um perfil de profissional, existem profissões que são mais propensas a desenvolver essa síndrome do lazer, ou então pessoas que têm uma propensão maior, por exemplo, uma pessoa que é muito solitária e a única ocupação que ela tem, vamos dizer, ao longo da semana é trabalhar. Chega fim de semana, ela não tem mais o que fazer. Eu ia falar isso na pandemia. Que o jornal, eu ter que trabalhar aqui no jornal foi uma coisa que me manteve mais ou menos, né? Assim, o tanto possível que a gente estava conseguindo, porque eu moro sozinha. Então, quando eu vinha trabalhar, eu achava ótimo, porque eu via umas pessoas, né? A gente conversava e tudo. Quando era final de semana, que eu não ficava sozinha em casa, não podia sair, não podia fazer nada, eu ficava tristíssima. Porque eu ficava sozinha em casa, mas foi durante um período, né? Então, eu acho que isso também deve ter mais pessoas agora com essa síndrome, né? Traços de personalidade, sim, tem pessoas que têm mais tendência. Por exemplo, um traço de personalidade chamado neuroticismo, que é aquele traço onde as pessoas são pessoas que têm tendências a experimentar mais emoções negativas em intensidades maiores. Essas pessoas são mais vulneráveis.
Pessoas mais ansiosas têm maiores tendências. Agora em termos socioeconômicos aí que você está falando, talvez ser mais propensa, não, mas a origem do problema, sim. Por exemplo, pessoas de classes mais altas, talvez tenham um padrão mais voltado para essa autocobrança, que foi o seu caso aí, de autocobrança dos pais. Talvez pessoas de classes menos favorecidas vão mais pela questão da vergonha, da defectividade, ver um pai sofrendo, ver uma mãe ali e falar, não, eu não vou superar isso, e vai, e consegue muitas vezes chegar lá em cima, mas continua naquele padrão de autocobrança muito intensa. Então a gente tem que pensar, por exemplo, existe 2 tipos, uma orientação para o status, né, que é aquela pessoa que quer ter o status, né? Olha, eu sou CEO. Eu amo meu CEO trabalho, eu da vou empresa. sacar. Eu sabia se podia falar, eu sou Pode. foda, né? Assim, eu sou foda, eu sou o melhor, né? Uma orientação para o status. Normalmente essa pessoa tem aquela sensação de defectividade, de defeito, que é o que você falou que não tem, né? E tem aquela pessoa que já tem mais uma orientação para o sucesso. Ela não quer ter esses aplausos, mas ela quer ter um sucesso. E aí já está mais um sentimento assim de medo, né? De vulnerabilidade. Eu quero ter um sucesso porque depois eu posso perder esse cargo, eu quero garantir que o meu emprego vai ser bom. Talvez você enquadra mais aí. Prazer, né? O prazer também, ter uma certa vulnerabilidade e o prazer, o bem-estar de estar ali naquele cargo, você olhar e falar, nossa, eu conquistei isso tudo aqui. Eu me sinto extremamente privilegiada por fazer uma coisa que eu gosto, porque é isso, né? Eu acho que as pessoas, a gente vive num país onde o desemprego é tamanho, né? A Renata trouxe aí pessoas que precisam trabalhar aí em 3 empregos para conseguir uma renda mínima e digna. Então eu acho que poder trabalhar com o que gosta é, na verdade, um grande privilégio, né? Então eu estou falando aqui do alto do meu privilégio que eu enxergo, né? Então eu me sinto realmente privilegiada. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em áreas que elas detestam. E eu vejo o começo do texto da Renata aqui no programa, ela fala que as pessoas chegam para trabalhar desanimadas, com indisposição. Isso é muito cruel, né, doutor Bruno? Eu acho que isso mexe muito com a vida das pessoas. Então, eu acho que não dá para a gente falar só da ponta do privilégio. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros se enquadra em tempos difíceis mesmo, né? Muitas não podem sair do trabalho ou procurar outras ocupações em função da necessidade mesmo de pagar os seus boletos. E aí eu queria trazer um dado aqui que eu achei muito interessante, que quase 3 milhões de doenças ocupacionais foram atendidas pelo SUS nos últimos 15 anos, né? 3 milhões é um número muito alto. Absurdo. Né? E um outro dado que eu achei interessante ainda relativo a essas doenças do trabalho é que por 20 anos, né, 20 anos atrás, eles tinham 182 doenças do trabalho acreditadas lá, o CID, categorizadas. Obrigada. E aí, em novembro do ano passado, depois de 20 anos, 165 novas patologias que causam danos físicos ou mentais ganharam códigos de diagnósticos. Então, as doenças do trabalho, né, categorizadas, passaram de 182 para 347. Eu fiquei assim até assustada, porque é muita coisa, mas o que a gente viu entrando nesses quadros? Doenças como ansiedade, depressão, a própria, eu não sei se a gente usa o termo síndrome dela, não, o burnout. Burnout. Né? Eu não sei se ele é usado com síndrome, com a palavra síndrome antes. Síndrome de burnout. Então, ela entrou também, foi categorizada. Então, assim, eu estava lendo essa matéria e fiquei realmente, assim, muito assustada. Ou seja, a gente vê que nos últimos tempos, várias novas doenças, né, várias novas sensações acometeram os trabalhadores. Aí eu tenho uma questão. Apareceram essas novas doenças ou elas foram reconhecidas e nomeadas? Nomeadas, né? Assim,
esses transtornos, na verdade, eles não aparecem, né? Eles já aconteciam. Isso na porque eu tava verdade é só uma tentativa de classificar o que já está aí. Porque eu estava vendo uma Porque eu acho que pesquisa- eles podem ter aumentado. Porque eu acho que o ritmo de trabalho mudou, o perfil social, né, essa questão da superprodutividade, deixou sim as pessoas mais estressadas, mais ansiosas. A ansiedade sempre existiu, né? Só que eu acho que o ritmo que é ditado pela sociedade acelerou esses processos. Seria isso? Com certeza tem um aumento, sim, né, no número aí de doenças, o estresse, o próprio burnout tem um aumento crescente. Mas assim, para a gente definir o que aumentou, o que não aumentou, a gente não consegue definir isso claramente, porque o que a Marielle está falando aqui é o seguinte, né, essas classificações elas são atualizadas, né? Então o DSM, a CID-10, que agora é CID-11, né, que já saiu a CID-11 aí, eles vão atualizando esses manuais. Isso é uma tentativa frustrada, mas necessária, tá? As pessoas falam muito mal desses manuais aí, mas é o que a gente tem, né? Ou seja, a pessoa apresenta um tanto de sintoma lá, fulano tá triste, não tá sem vontade de fazer nada, vamos chamar isso aqui de depressão. É uma tentativa de classificar, né, sintomas, um grupo de sintomas em doença, em transtorno. Tô falando da parte mental, né? É falho, mas é necessário, é o que a gente tem. Então, assim, a depender da metodologia de estudo, pode aumentar um pouco o número, a depender da metodologia de estudo, pode reduzir. Então, assim, é difícil a gente definir exatamente se isso representa, de fato, um aumento. Mas está aumentando, sim, a nível de ansiedade e depressão, está aumentando. Agora, mais estruturais do que a jornada de Mas trabalho. eu mas acho aí que a tem que redução resolver o não é- transporte É público, isso que eu tem tô que entrar em falando. outros São setores. remédios. Outras né? searas. Exato, É. é isso que eu tô falando. É uma Não coisa é? paliativa, mas que está muito mais no âmbito estrutural do que só na jornada de Exatamente. trabalho. Que eu né? acho que é muito mais. Que deveria. Bom, aqui vocês são de jornalismo, então redação para vocês é muito fácil, né? Faça uma redação em casa, hoje ou o dia que tiver tempo, com o título Quem é você? Quem sou eu? Né? E defina. Já Quem fiz esse exercício. Já fez esse exercício, Já. né? Provavelmente eu arrisco a dizer que a sua redação, a maioria das páginas dela deviam estar associada com o trabalho, né? Não? Não Que só. bom, Não que só. bom. Mas a primeira coisa que a gente fala, né? Meu Oi, nome é meu Mariela, nome você é faz o Total, quê? sou O que você faz? O que que jornalista. você é? Aí você fala, eu sou jornalista. Como se só sua profissão fosse o adjetivo. Mas eu falo isso por causa muito de terapia, sabe, doutor Bruno? Porque eu enxergo hoje que dentro da Renata, que é jornalista, existem muitas Renatas, né? E eu defendo muito isso com as pessoas que eu trabalho. O seu trabalho é parte. Ontem eu tive que fazer conversar com um dos colaboradores e eu falei para essa pessoa: o trabalho é parte da sua vida. O problema é que assim, a gente falar assim, falar é fácil, mas às vezes na prática não é tão fácil. Mas é porque, por exemplo, assim, eu me vejo hoje muito. Eu sou Renata, eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou amiga, eu sou filha, né? Então existem muitos lados meus e muitos deles estão dentro do trabalho. Um está infiltrado no outro, né? As coisas, a gente é um bando de conexões. O nosso ser é totalmente cheio de conexões. Agora, normalmente, as pessoas respondem primeiro com a profissão. Depende. Por exemplo, quando a gente tem vários construtos pessoais, né? Quando a gente perde um, os outros conseguem sustentar. Então, por exemplo, pessoas às vezes que aposentam e entram em depressões profundas, elas estão muito vinculadas com aquele único construto do trabalho. Então, por exemplo, você, né, diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui mais cedo, né, tem um fator de risco enorme para ter uma aposentadoria muito complicada. Então é algo... Não, eu falo que eu vou é vender algo... coco na praia. Não. Um dia eu falei que eu ia vender coco na praia, aí meu chefe gente. falou assim pra mim:
vi. Eu falei, quando eu aposentar, eu vou ficar na praia, viver Viver da minha lá, arte. vendendo Mas coco. você Ele falou, sabe, eu duvido, a você não Zac- vai conseguir nunca. A Zacarone tá rindo ali, mas é legal você escutar eu falando isso agora, porque você tem Esse tempo. programa, né? Ai, pra você já. vai escutar o doutor Bruno, já que você não escuta nem a minha, Você não, tem Rony? tempo pra já ir. Claro, pra já doutor ir- Bruno, eu vou ouvir. Você É. tem tempo pra já ir pensando sobre isso, pra levar isso pra sua terapeuta, pra já ir preparando pra isso. Imagina, pra daqui lá na frente, você não ser pego de surpresa, igual seu pai foi. Né? Então, assim, quando a gente tem vários construtos, quando um desmorona, a gente tem outros que segura. Então, normalmente, pessoas que são presas em um só, tem, por exemplo, relacionamento. Ai, a minha vida é meu marido, minha vida é meu relacionamento, minha vida é meu namorado, é só Meus meu namorado, filhos. meu namorado, meu Filho. filho, meu filho, meu filho, meu filho. Aí o Acontece filho uma cresce. coisa, o filho cresce, Não acabou a o filho vida. sai de casa, desmoronou a vida. Não, eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas amigas da igreja, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Meu filho saiu, fiquei triste, mas as minhas amigas da igreja me sustentam. Então a pessoa, ela começa ela tem várias outras esferas da vida que sustentam ela. Então quando a gente falou aqui no início do programa do estreitamento do repertório, é justamente isso. O vício no trabalho, como qualquer outro vício, vai estreitando o repertório e a pessoa só tem aquele construto. Então o que te define? Quem sou eu? Trabalho. Que Trabalho. horror. Você acha Trabalho. que a nova geração, não sei se é uma questão geracional ou não, é uma pergunta, ela é mais livre em relação ao trabalho? Assim, ela se estressa menos? Vai sofrer menos, padecer menos desse mal? Porque eu vejo isso também, Renatinha. Eu vejo que eles queimam a orelha num trabalho, não permanece não. Fica lá 6 meses, não tô feliz aqui, metem Ah, o São pé. mais desprendidos, Mais são mais desprendidos. desprendidos, mais livres, por exemplo. Eles têm os pais que têm essa preocupação, porque eu acho que é geracional por isso. Sabe? A nossa geração é a geração que trabalha quer dizer, a geração do meu pai já foi uma geração que trabalhou muito para me dar e dar para os meus irmãos e, né, quem é da minha geração e conviveu com isso, o melhor. Tudo que eles, né, não puderam, eles nos deram. Então, escola particular, não sei o quê, trabalho, tanto, né, quantas vezes eu escutei, você não é a média, né, você não pode tirar a média, você é mais que a média. A gente tem que ser o bom porque ele estava ralando para dar tudo de bom pra gente. Né? Hoje, os filhos mais novos ainda continuam nessa. Por que que a gente falou? Meu pai não teve essa possibilidade de escolher a profissão, né? E ele mesmo fala, ele falou assim, eu fui muito ambicioso, eu queria ser músico, mas eu era muito ambicioso para conseguir ser músico. Eu não acho que eles continuam nessa. Eu acho que eu tô falando justamente o contrário. É. Eu acho que eles se sentem muito mais À livres vontade. em relação ao trabalho. O modelo agora tá Mas mais... você não acha que é porque Não, os pais não acho, bancam? não acho que é por isso. Acho que isso pode ser um dos fatores, mas não acho só por isso. Eu acho que a mente deles é mais aberta. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. Lá em casa aconteceu o contrário, né? O meu filho, eu não esperei dele ele não pensa no trabalho formal que ele me viu fazer a vida inteira. Ele acha que segurança é trabalhar para ele mesmo. Ele acha que segurança... Por exemplo, ele foi buscar e foi trabalhar com arte, que é uma coisa que não tem nada a ver. Foi trabalhar com música. E ele acha o meu formato de trabalho Boring. realmente... Chato. Não é para ele. Não é para ele. E ele assume isso, a personalidade dele. Claro que ele tem um ambiente de ajuda, como a Mariela cita, mas eu acho que a mente deles, e aí eu tô falando de uma geração que eu convivo aí, com muitas pessoas de 15 a 20 anos, é uma geração que já vem pensando assim. Ela é mais livre, assim. Esse modelo de comando-controle, Exato. né, ele não funciona mais atualmente para essa nova geração. Né? Tem pesquisas que mostram isso bem claramente, que essa nova dinâmica de trabalho ela está mudando, né? Desde o superior até o inferior, eles dialogam assim de uma forma Igual, né? meio que de igual para igual, né? E aí eles ficam menos suscetíveis a padecer desse mal, da síndrome do lazer? Não sei se ficam menos, se ficam mais, não saberia te dizer se ficam menos. Eu acho que talvez por conta desse padrão, aí já é um achismo, não tem um embasamento assim teórico para te falar, mas eu acho que por conta dessa enxurrada desse padrão de comparação de redes sociais, eu acredito que eles estão mais suscetíveis. Cruzes. Porque hoje em dia as redes sociais têm um padrão de comparação muito grande.
Um dia desses eu tava vendo meu filho vendo um vídeo no YouTube, aí chegou um menino lá de 18 anos no vídeo, quanto que é esse barco? O cara, 5 milhões, tá aqui à vista, comprando um barco. Claro que isso não é real isso, né? Então, assim, tá uma coisa assim, as pessoas falando em dinheiro, falando em como se tudo fosse muito fácil. Nas redes sociais tá tudo muito fácil. É fácil ter dinheiro, é fácil ter um bom relacionamento, é fácil ter uma mansão, é fácil ter um melhor carro, é fácil ter um melhor emprego. É tudo muito fácil. Isso está nas longe de redes ser real, sociais. né? E quando Longe você de ser real. desliga o seu celular e olha para o mundo real, você se Alcançar tudo decepciona, isso é você muito fala, difícil. meu Deus. Ô, doutor, pra gente encerrar, vou te pedir uma consideração final, porque a gente já tem que caminhar pro encerramento desse episódio do Interessa Podcast. Mas é só o primeiro do ano que tem 365 dias, Não, tá? já não tem mais. Já não tem mais, Graças a Deus. inclusive. Ufa. Doutor, além de tudo, deixe seu arroba, doutor Bruno Brandão, psiquiatra. É Consideração arroba final. Bruno Psiquiatra, o meu Uhum. Instagram, né? Quem não me segue pode seguir lá. Eu acho que tudo é o equilíbrio. Eu acho que o que a gente está falando aqui não é de forma nenhuma negligenciar o trabalho, ficar no oba-oba e tal. Vamos trabalhar assim, trabalhar é importante, é uma esfera muito importante da vida. Mas quem está aí vivendo só o trabalho, trabalhando, negligenciando a saúde, negligenciando os relacionamentos, eu acho que tem que ficar um pouco atento ou atenta a isso e de repente buscar aí até uma ajuda profissional para dar uma olhadinha nisso daí, porque uma hora o corpo vai Manifesta, né? manifestar.